Bom dia, notáveis. Como é que estamos? Mais uma live aqui, prática em 30 minutos, com a Carol Tupi e com o Rafael Lara. Hoje nós vamos dar continuidade. Peraí, deixa eu só fixar o comentário aqui. A gente vai dar continuidade, né, ao nosso papo da semana passada com a professora Silvia. Então, por isso eu coloquei aí rescisão indireta. Na verdade, parte 2 da rescisão indireta, que é um tema que deu o que falar, e a gente ficou com umas perguntas em aberto, não conseguimos encerrar. Então essa preocupação é de fazer a parte 2. Vamos esperar aqui. Cadê o meu querido companheiro da sofrência aqui, da advocacia, da prática? E aí, enquanto a gente, os alunos entrando. Como estamos? Tudo bem? Bom dia. Ó, a professora Silvia entrou. Vou botar aqui. Peraí. Tcharam. Não. E Rafael também. Cadê o Rafael? Ei, professora, tudo Bom bom? dia! Tudo bem, Carol? Tudo bem? Tá no carro hoje? Hoje eu tô Tá no... aqui. Vim trazer meu filho na escola. Ah, legal, legal. Aí tô Ah, no você tem um estacionamento filhinho. da Legal. escola. Agora, peraí, cadê o Rafael? O Rafael hoje tem sustentação oral. Falou que Caramba, já fez? presencial. Quer ver? Nossa, que legal. Ah, já apareceu aqui. Enfim, estamos voltando à normalidade, né? Verdade. Você acredita que a gente vai voltar a essa normalidade presencial, assim, 100%? Sem referência do que é normal. Eu tô achando. Eu acho que. Eu acho que sim, ó, o Rafael entrando aí. Caramba, Não fiz doutor! minha sustentação oral, mas estou prontinho para ela. Caramba, que legal. Muito Carol, bom. você quer enganar quem que você, Carolzinha, tá levando filho na escola em julho? Acabou as aulas. Aqui no Rio, não, meu filho. Não, não acabou não. Aqui Acabou ainda nada. tem aula. Pois os meus estão de férias e hoje ainda é aniversário da minha rainha Dani. Que legal, parabéns Parabéns. para Dani, legal. Aqui ainda tem aula até o dia, até acho que a semana que vem, né? O Rafa, acho que 10, 12, é 14, por aí. é, Aqui termina no meio de julho. é. Mas isso aí, gente, eu mandei pro Rafael umas perguntas que ficaram na cartinha da semana passada. Eu Aham. não consigo abrir as perguntas e ir vendo. Mas falava, né? Falava quem, Rafa? Vai, ajuda aí. Você consegue lembrar Era de algum? questão da multa, né? Tinha uma questão lá, se aplicava a multa, isso eu lembro. Ah, a gente parou para falar da multa. Sim, Vamos prosseguir a questão da multa do 477? Que isso. que que você tem? Qual apontamento, professora? Vamos dar Não, eu. sequência. Tá, Só para a turma chegando. que está nos acompanhando aí, está na mesma página. Quinta-feira passada, Carol e Silvia deram um show aqui sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Explicaram de uma forma geral diversos aspectos da rescisão indireta. Falamos de estratégias, né? Tanto para advogar para o reclamante, quanto para advogar para a reclamada, estratégias a respeito da rescisão indireta do contrato de trabalho. E diversos questionamentos de ordem prática do dia a dia. E a nossa live, a ideia é isso, né? Prática em 30 minutos, foram feitos. E a gente não conseguiu responder a todos. E então fiquem à vontade para mandar as perguntas que envolvam rescisão indireta do contrato de trabalho. E um dos temas que a gente conversava na semana passada era justamente multas do 477 e do 467 que a gente não falou e que vamos começar a falar. Quero dar bom dia para todo mundo, falar para Soraya e para o Lauro para acordar os notáveis lá, que o pessoal ainda está dormindo. Falou, pessoal, é julho, mas no Rio não tem férias.
Carol tá no carro, uma confusão danada, Rafael já tá de terno, então vamos que vamos. E, É, professora Silvia, isso sobre aí. essas Vamos embora multas acordar. Acorda, 477, garota. 467, o que você Então, me vamos lá. diz? Eu estou olhando aqui, eu estou preocupada com a doutora Carol para dentro do carro aí. Não sei onde ela está, mas eu estou preocupada aí, né? Fica Não, prestando atenção. no estacionamento Estacionamento? da escola. Ah, tá. Ela tá no Então carro, mas tá, o carro tudo tá bem. parado. É. É, mas eu falei no outro sentido, mas tudo bem. Ela está no Até porque estacionamento, Carol, ela está no estacionamento. até porque Carol é de parar o trânsito. Ah, sim, 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 com certeza, com certeza. Mas eu falei pela segurança dela. Que ela é de Ai, parar que o trânsito, isso é verdade, ela é fome. belíssima. É, É essa verdade, é foi belíssima. fome. O Rafael, realmente. Bom, mas e aí? Bom dia a todos aqui que estão entrando, né? Bom, eu queria falar da súmula 30, doutora Carol, aqui do Rio de Janeiro, em que nós temos uma súmula aqui, doutor Rafael, em que diz que em sendo desconstituída a justa causa ou reconhecida a nulidade de pedido de demissão e na hipótese de reconhecimento de vínculo empregatício com rescisão indireta, incide a multa do 477. E aí a pergunta é se a gente poderia usar isso como paradigma de uma forma geral, né? O que a doutora Carol acha disso? O que você Depende acha, do lado doutora? que eu for, mas essa súmula, ela tem personalidade. Aqui no Rio tem umas súmulas, né, que realmente É. mostra que veio. Mas eu entendo, quando o 477, né, ele fala, o 467, aliás, desculpa, quando ele fala do incontroverso, eu acho assim, para rescisão indireta, a gente pensar em 467 é, é um pouco incoerente, é um pouco contraditório, porque a rescisão indireta ela se opera através quando o manual fala, ele vai falar ópio dices, né? Vai se operar através da decisão que vai reconhecer a hipótese de culpa do empregador. Então, me parece que o 467 a gente não tem muito o que falar, mas eu afastaria. Agora, já o 477 do prazo, né, a inobservância do prazo de 10 dias, a situação é aquele empregador que não reconhece o, o pleito de rompimento do vínculo pela existência de culpa do empregador, do tomador de serviço, é incoerente ele pensar, né, em um acerto rescisório em 10 dias, a não ser que a não ser que a gente pense aí numa ação consignatória, né? Porque sabe que ele não aceita, que ele não reconhece e que essa questão vai ser judicializada. Aí, numa ação consignatória, quando eu estou, né, pela empresa com um contrato de maior relevância financeira, em geral eu encaminho para uma ação consignatória, aliás, uma ação declaratória da inexistência dessa hipótese, e aí a gente faz um recolhimento por segurança de todo o pleito rescisório no prazo de 10 dias, mas pedindo essa declaração. Se não houver a declaração, e aí a gente não vai ter incidência. Eu acho que é uma hipótese bem, assim, prática de cercar a multa do 477. Mas no dia a dia, na pequena, média empresa, é, eu acho que é um risco trabalhista que vale a pena ser corrido, porque em ambos os casos, no 467, pela questão de haver controvérsia, e no 477, porque você não pode, né, ter um comportamento incoerente, se você não aceita, não reconhece a hipótese, não tem como você pagar as verbas rescisórias. Então, em ambas as hipóteses, eu acho que a tese de afastamento das multas, ela me parece mais forte, mais coerente do que de pagamento. É, Aqui em Goiás, Silvia, apesar de não termos a súmula número 30 do Rio, é bastante consolidada a jurisprudência do 477 no que concerne a reversão da justa causa. Da rescisão indireta, já nem tanto.
a rescisão indireta, a gente já entra numa condição, e eu acho interessante essa avaliação, interessante mesmo, numa avaliação do fato de o quanto controversa seria aquela rescisão indireta. Se era algo evidente, eles costumam aplicar. Mas a do 477, na reversão da justa causa, eu percebo que é uma tentativa de punir também o empregador, né? Olha, você aplicou uma justa causa indevida, vou lhe punir com uma multa do 477. Então, assim, essa punição do 477, ela acaba tendo, na minha visão, um desvio de finalidade, né? Porque não é esse o objetivo dela, punir pelo ato de ter feito a justa causa. Eu acho que ela poderia ser, como na outra interpretação da rescisão indireta, que depende do caso. Às vezes é uma justa causa absurda, que todo mundo vê que não é uma justa causa, é justo você fazer a 477, porque você está afastando o pagamento de verbas rescisórias. E já em justa causa controvertida, aí não. Outro dia eu fiz uma sustentação oral aqui, eu falei muito sobre isso. Falei, gente, e eles falam que é incontrovérsia, porque eu falei, gente, mas vem cá, o primeiro grau mantém a justa causa. Aí o segundo grau reverte. É claro que é controvertido, no mínimo o juiz já concordou. Então a gente tem essa questão. Já a do 467 é mais rarefeito, essa previsão da multa do 467 aqui com relação à necessidade de depósito, e tudo vai depender de como que vai vir a defesa. Lembra que eu expliquei lá na nossa live passada? Se você reconhece como a rescisão indireta como pedido de demissão e você já concorda com com o último dia trabalhado, aquela é a data do jeito que veio inicial, você tem que fazer o depósito. Você tem que fazer o depósito, porque está incontroverso, pelo menos a data e o depósito da parte incontrovérsia, que é o do pedido de demissão. Agora, se você não tem fixação de data, quando vier a sentença, né? E você não reconhece o pedido de demissão, fala que é controvertido em decorrência do pedido de rescisão indireta, aí se justifica não aplicar o 467. Como disse bem a doutora Carol, tem bastante personalidade a súmula 30, né? E o que é interessante é que ela tem um trecho que diz que no reconhecimento do vínculo com o pedido de rescisão indireta, e aplicaria-se também. Mas é exatamente isso. Se existe a controvérsia, não há como dizer que há o débito. A multa é em razão da mora. Se existe a controvérsia, ainda não tem mora. Primeiro há que ser declarado a culpa do empregador para a extinção do contrato de trabalho. Então, eu acho que com relação à multa está tranquilo, né? A gente, 467, aí quem está pela empresa já tem base suficiente para sustentar lá na sua defesa, que é a controvérsia, que não se aplica. O 467 também não, porque a controvérsia dos pedidos só vão surgir, como disse a doutora Carol, após a declaração judicial. Eu acho que isso aí ficou bem legal. Agora que a gente ia falar do objeto da consignação em pagamento, não foi? Se pede o reconhecimento da justa causa, se ela só faz o pagamento do crédito, não era essa a outra pergunta? Não me lembro. O que é isso? A outra pergunta, eu estou com as perguntas aqui. Então tá. Então vamos lá. A outra pergunta é a seguinte, é bem interessante. Vai gerar um bate-papo legal. Gerente de hotel que exige com frequência que o empregado lave seu carro particular. Caramba! É causa de rescisão indireta do contrato de trabalho? Essa é a pergunta. E eu quero lembrar que no Estatuto da Advocacia, na parte que você regula a atividade profissional dos advogados, salvo engano, artigo 18 da 9601, salvo engano, artigo 18, diz expressamente que o advogado não é obrigado a realizar atividades pessoais ao seu empregador advogado. Tá? Portanto, se essa pergunta fosse a um advogado, como empregado, eu afirmaria que sim, é possível rescisão indireta. Tá? Saiamos aí da situação do advogado, tem previsão expressa, e vamos aí para o geral. Aí, o que eu vejo nessa questão do gerente?
está faltando a informação de qual que é a função dessa pessoa que trabalha lá no hotel. Sim. Se a função dessa pessoa é compatível com a atividade de lavar carro, o fato do veículo ser de propriedade da gerente ou do hotel, penso que não seja rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, se a pessoa exerce uma atividade no hotel totalmente desvinculada a isso, ela trabalha na recepção do hotel, e o gerente fica mandando a pessoa sair da recepção para ir lá lavar carro na sexta-feira para ela ficar com o carro limpinho no final de semana, aí eu acho que há um bom debate. Acho um bom debate para a rescisão direta. Ó, o Lucas está falando que a função é de auxiliar de manutenção. Penso ser compatível. Né? Então, assim, é claro que talvez Carol, só para quebrar um pouquinho o clima, vai concordar comigo. Silvia, não sei. Mas me parece compatível. Só que esse é um tema totalmente controvertido, vai depender da distribuição. Essa é a famosa ação que você fala para o cliente. Depende de quem cair. Sim, isso aí, depende de quem cair. Porque nós tivemos uma decisão recente do TST de que acho que era secretária, o patrão pedia para fazer serviços domésticos. Assim, não era da realidade... Mas aí é incompatível. Não, mas serviço... Eu vou mudar, não era serviço doméstico, não. Tipo, pagar a conta da família, resolver problemas escolares, fazer serviço fora da atividade empresarial. E o TST reconheceu a justa causa. Agora, eu não lembro se tinha... O processo não era meu, não. Eu li essa decisão. E ainda tinha que o serviço... A decisão era que o serviço doméstico era incompatível com as atividades urbanas. Então, deu um plus salarial, reconheceu a rescisão indireta. Então, desculpa, a gente tem que... Foi o que você falou, né? Tem que tomar cuidado com a função que a pessoa exerce e aquilo que está fazendo fora da atividade pactuada dentro do contrato de trabalho. Nesse caso, foi rescisão indireta. Agora, a palavra auxiliar e operador, gente, pode tudo, né? O que é um operador de loja? O operador de loja pode tudo. Né? O auxiliar pode tudo. Então, Carol, voto de Minerva. Meio, né? Não, eu não voto de Minerva. Nem outro, porque, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que delimitar sempre as atividades do contrato em termos subjetivos e objetivos. O que o sujeito faz, né? E para quem ele faz, qual que é? Então, assim, quando ele fala que o carro é do gestor, é do chefe, me parece um abuso de autoridade, assim, digamos lá, do chefe. Me parece, assim, querer, para fins particulares, uma questão que poderia, que não tem nada a ver com o contrato. Então, nesse aspecto aí, subjetivo, tem que o cara hoje está no estacionamento como um cliente qualquer do hotel. Mas eu acho que ali houve um desvio de finalidade, porque o aspecto subjetivo da tarefa, né, digamos, se fosse cuidar dos carros dos clientes, né, manter os carros dos hóspedes do hotel numa determinada condição favorável, positiva, mas não o bem do gestor. Então, acho que um filtro bom é a gente pensar em destinação subjetiva dessas tarefas e o conteúdo objetivo das tarefas. Sim. Se eu estou pela empresa, o mais legal é colocar sempre uma cláusula, né, no contrato de que a tarefa principal seria essa e todas as tarefas correlatas, fazer deixar já um guarda-chuva aberto, porque aí a gente vai poder, lá na frente, num passivo trabalhista, sustentar que a atividade era compatível. Então, acho que é importante o contrato falar, olha, você faz você recepciona os clientes, mas qualquer coisa para o bem-estar do cliente, que seja possível durante a sua jornada, estamos dentro, alguma coisa assim. Agora, se eu estou pelo empregado, eu acho que a alegação, né, do corte de destinação subjetiva das tarefas realizadas
pode ser uma boa, porque me parece ali que o sujeito está querendo, né, tirar uma casquinha. Agora passou Lembrando que aqui. não é recepção, é É, auxiliar de manutenção, é o manutenção. Mas auxiliar, vamos né? para frente? Uhum. Vamos para frente, senão a gente não consegue enfrentar as Doutor perguntas, né? Rafael, Rafael, ele não só A que gente... explica quando ele perde, Silvia. passou Ele uma faz, pergunta ele aqui faz isso. Não, eu já perdi e falei, vamos para frente. que A era no Minerva caso foi da você. zeladora que faz, que o gerente pede à zeladora da empresa que faça limpeza na sua casa. Passou uma aqui, mas é exatamente isso que a doutora Carol falou, né? Aí ele já está te dando Essa é uma da Soraya, casquinha. mas aí é incontroverso, É, né? Tá tirando do local de trabalho para tá ir para um tirando outro uma local, para casquinha. atividade particular. É, a gente poderia aprofundar no debate, mas com hipóteses. Então, É, vamos manter aqui isso. nas hipóteses, vamos manter o geral aqui. Tem uma outra pergunta que é interessante. Hum. Empregado sofre acidente de trabalho, Uhum. afastamento superior a 15 dias. Empregador não emite a CAT. É caso de rescisão indireta? Essa é a pergunta. Peraí, deixa eu ver de quem é. O Lucas Cordeiro. É, a não emissão de CAT, né? Tem jurisprudência nesse sentido, né? Se ele como a CAT pode ser emitida pelo médico do trabalho, mas também pelo próprio sindicato do empregado, é, aqui, pelo menos, o que eu vejo mais é rechaçar essa hipótese, ou seja, a não emissão da CAT, ela não enseja rescisão indireta. Eu acho que aqui é a jurisprudência majoritária, a professora Silvia pode me corrigir, Não é mas jurisprudência majoritária. É. Eu ia falar isso, porque há a possibilidade de ser realizado de outra forma, né? Então, né? É o que eu ia falar, não é a única forma de expedir a CAT, Sim, não né? é a única forma de expedir a CAT. Eu acho que se tiver outros elementos, aí sim, mas só a não emissão da CAT, eu acho muito temerário um pedido desse como rescisão indireta. isso, exato, exato. A que está falando aqui. Tem uma outra aqui que passou no chat que é muito parecida, mas aí já é já é mais complexa aqui. E se isso acontece, porém se descobre que na verdade o empregador não recolhia INSS? Aí Não, existem aí várias nada, gente, porque jurisprudências. o regime. Não, É, aí nada, porque assim, a Previdência é um seguro geral, social. Então, mesmo que o meu empregador não contribua, é um risco social. O sujeito não vai deixar de receber o benefício. Ah, o seu empregador não contribuiu. Ele vai receber, ele vai ficar afastado e vai receber 91% do salário de contribuição. Então, pensar que o não recolhimento do INSS, né, é até crime, é até criminoso, mas ensejar rescisão indireta, eu acho que não há nenhum prejuízo para o empregado. Acho que não enseja, não. O FGTS vai lá, mas porque aí realmente. Mas tem jurisprudência nesse sentido. Mas o INSS, como a gente tem um seguro social, você vai receber. Não existe a pessoa, ah, não, essa aí não recebeu, morreu na sarjeta porque o empregador não recolheu. Não existe essa hipótese. não. E, doutora Carol, A próxima inclusive, pergunta. a questão do fundo de garantia, e só para completar aqui rapidinho, inclusive a questão do fundo de garantia tem alguma jurisprudência nesse sentido, que a culpa do empregador nasce a partir do prejuízo do empregado, se ele precisou usar o FGTS. Então, por exemplo, saque aniversário, financiamento. Não existindo esse prejuízo, não há que se falar em rescisão indireta. É a mesma questão do INSS, isso mesmo. Aí não teria, não. Também entendo que não, porque não tem prejuízo ao empregado. Olha só, Próxima pergunta. outra pergunta interessante também. É fácil, mas é interessante. Empregador que abandona o empregado, mas ele continua à disposição, cabe rescisão indireta? Contrato de inação, né? Isso que eu Você ia fica falar. ali. Inação. E hoje, É o que eu então, falei, hoje é a gente boa, é está fácil, mas é sintonizado. boa. Estamos juntinha. É fácil, mas é boa. É a inação, né? Hoje eu acho que uma das questões que mais tem gerado indenização a dano moral, tem até uma lei, né, de 2015 que fala aí do combate ao bullying, essa questão da inação. Então, eu acho que sim, dá para rescisão indireta. Tem até uma lei de 2015, eu não lembro o número agora, acho que é 13.015, alguma coisa assim, de 2015, que fala sobre isso.
Eu acho que sim. Tem uma Olha convenção só, da OIT importante. Olha a pergunta que eu postei. a, a Eliane Estival. Mudança do local de trabalho sem anuência do empregado. Cabe reação indireta? Não, né, gente? Eu entendo que não. Depende, Depende? depende. Qual que é a previsão originária do contrato e a função do empregado? Num gerente de banco, por exemplo, é inerente à função de gerente de banco, e já está previsto no contrato que ele pode assumir qualquer agência no Estado. Então, não cabe nesse caso. Então, a gente precisa avaliar qual que é a função do empregado e qual que é a previsão contratual, É verdade. Concordo, né? concordo. Regra geral, aí cabe, eu concordo com você, regra geral Ele cabe. foi contratado Mas para tem trabalhar em qualquer situações. lugar? Não, mas Exatamente. Por exemplo, especifica. vou dar um exemplo. Eu contrato um empregado para gerenciar lojas de shopping e no contrato eu aviso que eu tenho um shopping em Goiânia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Concordo Brasília. também. Tá E já certo. prevejo que ele pode estar em qualquer uma dessas. Aí ele passa um ano em Goiânia e fala, agora você vai para Brasília. Não cabe restrição indireta, está previsto. Está previsto no contrato. Porque eu pensei de uma forma muito Mas geral. regra geral, regra geral, estamos em sintonia. Tem uma outra pergunta aqui que apareceu hoje, apareceu na última, ela é interessante e acontece muito. O empregado pediu demissão. Pediu demissão, tá É aqui. isso mesmo, se pode. Empregador homologa, né? Ou simplesmente não homologa mais, simplesmente formaliza a rescisão. E aí depois de feita a rescisão indireta, aí o empregado visita o advogado e descobre que ele tinha justo motivo para a rescisão indireta. Seja pelo FGTS, que inexistia quando ele descobre, ou seja porque ele pediu demissão porque ele estava sofrendo assédio, seja porque ele pediu demissão porque ele estava recebendo serviços acima de suas forças e por isso ele pediu demissão. Aí a pergunta é essa. Ele pediu demissão, tudo certinho, passa aí, sei lá, 2 meses, o colega vem pedindo para converter o pedido de demissão em rescisão indireta. Essa é comum, inclusive, né? Muito comum, Só que é uma pergunta comum. difícil. Mas quem E assiste aí, a live Silvia? dos notáveis sabe fazer o pedido. Não faz o pedido errado. Eu entendo. E aí, Silvia, o que você diz? Uma vez rompido o contrato, eu acho que o contrato não tem como ser restaurado. O pedido não pode ser de conversão de rescisão indireta, tem que ser nulidade do pedido de demissão. E aí fundamentar as possibilidades de nulidade desse pedido. Mas eu acho que restaurar um contrato que já está extinto, eu acho que não tem como. É o meu entendimento. Eu acho que o contrato, uma vez rompido, seguiu todos os padrões, não tem nenhum vício, foi lá, pediu, próprio punho, pagou as verbas, recebeu, habilitou seguro-desemprego. Vamos nem falar de seguro-desemprego. Vamos falar 2 meses depois, ainda nem recebeu o seguro-desemprego, descobre que tem uma possibilidade. Eu acho que não tem como reverter. O contrato foi extinto. Eu acho que não tem como restaurar esse contrato. Eu não sei se vocês pensam diferente. Carol? Eu peço isso direto. Que pode restaurar? Não, eu peço o pedido de nulidade da dispensa por vício na verdade, Consentimento. na verdade É um erro, né? por erro, né, da hipótese e que seja declarada a rescisão indireta. Eu peço direto. Mas você entende Coisa boa. que pode restaurar o contrato mesmo depois de ter sido extinto sem nenhum vício? Porque se tem um vício de consentimento, aí eu até Não, acredito que a isso é gente de possa... erro, né? São aquelas outras hipóteses de erro do negócio, de nulidade do negócio jurídico. Tem erro, coação, dolo, enfim. Então eu vou Artigo 8º. por erro. Olha só, a Débora está falando. Tem conseguido êxito nesse sentido? Menina, Olha só, a Débora. Não tem problema, né, professora Silvia? Eu só ganho o processo. Né? Olha só, a Débora está falando. Nível, mas quando eu crescer, você é nesse nível. Olha só, a Débora está falando que tem visto decisões falando que a nulidade está intrínseca no pedido de reversão. Débora, tecnicamente não está correto. Tecnicamente é o que a professora Silvia falou. Você pede uma nulidade e justifica a rescisão indireta. Mas a gente sabe que existe um
um princípio de vamos ajudar a fazer dar certo na Justiça do Trabalho, que se aplica muito na prática, né? Então, tecnicamente não está adequado, mas de fato, como você está dizendo, existe mesmo jurisprudência nesse sentido. Carol, eu vou ter que sair, vocês continuarem pelos próximos minutinhos aí. São 8h20. Já deu? Já deu 8h20. Eu tô fudido, então. Finais. Pediram para repetir aqui Eu rapidinho. tenho 10 minutos para sair Então, de casa. vamos lá. Só a questão da nulidade. Carol, você gosta de jabuticaba? Gosto. Olha que lindo aqui, ó. Que delícia que eu tô aqui daqui uns dias. Ó. Se você já tivesse aqui, ó. Opa! Nossa! Nossa! Lindo, vai ficar cheinho aí, vai ficar pretinho. Jabuticaba dá muitas vezes por ano. Nem sabia, achei que era poucas vezes. Legal. Não, se você botar muita água, dá 3, 4 vezes no ano, fácil. Muito bem. Então, olha, gente, beijo no coração de vocês duas. Também, ó. Silvia, muito obrigado por ter colaborado com a nossa prática em 30 minutos. Eu que muito agradeço. Obrigado. Foi especial, 2 participações incríveis. Obrigada. Mais pra frente, tenho certeza que você volta em algum momento. Pode chamar que eu tô Carolzinha, Vou vai salvar dirigir. aqui, gente. Tem muitas hipóteses legais que a gente falou de prática. Semana que vem a gente muda o assunto, tá bom? Um beijo. O Fabiano vai adorar. A gente vai ter material. Grande abraço a todos. A gente vai ter material para recorte. Forte abraço para vocês. O nosso chefe vai ficar feliz com a gente. Esquecemos de falar. Dia 19 a 21 de julho, nós temos um super evento, um super encontro dos notáveis. Notáveis, quero colocar um desafio para vocês para esse encontro. Para cada notável tem que ter um convidado não notável nesse evento, hein? Quero ver. Vai ser massa. Abraço, beijo, gente. Bom trabalho. Bom dia, bom dia.